Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal para a gente responder mais uma bateria de questões comentadas de informática para ajudar você aí a fortalecer o seu conhecimento rumo à sua caminhada na aprovação do concurso público. Então, prepara aí o teu material e bora lá desvendar um pouquinho aqui da informática. Hoje, para a gente responder uma bateria de questões sobre atalhos. E aqui nós vamos abordar atalhos presentes no sistema operacional, presentes em navegadores, em programas de texto, planilhas eletrônicas, para a gente ampliar o nosso conhecimento. Então, prepare o teu material e vamos lá para a nossa primeira questão. Um dos recursos presentes no Windows 10 e 11 é a possibilidade de criar uma nova área de trabalho virtual. Sobre a combinação de teclas que permite o acesso a essa funcionalidade, assinale a alternativa correta. Então, exatamente uma das possibilidades é você criar áreas de trabalho para que você consiga organizar as atividades no seu computador. Então, veja que aqui, ao passar o mouse pelo botão Visão de Tarefas, posicionado aqui embaixo, você consegue ver que eu tenho uma área de trabalho ativa e posso, por meio de um clique, criar uma nova área. Só que a questão quer da gente o atalho para realizar essa atividade. E você consegue fazer isso por meio do atalho combinação de teclas. Tecla do Windows mais Ctrl mais D, que é o gabarito da nossa questão no item B. Veja, eu vou pressionar essa combinação de teclas. Tecla do Windows, Ctrl mais D de desktop, área de trabalho. E veja que surgiu a área de trabalho 2. Apareceu o nome aqui embaixo rapidinho, mas eu vou mostrar aqui, ó, passando o mouse no botão Visão de Tarefas, e agora eu tenho a área de trabalho 1 e a área de trabalho 2. E desse modo eu posso organizar as minhas atividades aqui no computador. Abrir nessa primeira área apenas navegadores, na segunda área apenas arquivos de texto e assim sucessivamente. Então, confirmando o nosso gabarito, item B, tecla do Windows mais Ctrl mais D. Assinale a alternativa que contém o atalho responsável por desfazer uma ação. Então, você fez uma determinada ação e resolveu desfazer. Eu vou fazer isso aqui na prática, eu vou criar uma nova pasta. Aqui na área de trabalho, veja, apareceu ali embaixo, nova pasta 2. E aí, eu quero desfazer essa ação por meio da tecla Ctrl mais Z. Veja que desapareceu a pasta que foi criada anteriormente. Então, vendo esse atalho aqui na prática, nós vamos procurar o gabarito da nossa questão. Então, nós encontramos o atalho para desfazer uma ação no item B, gabarito da nossa questão, Ctrl mais Z. Em uma situação em que um servidor está navegando em um site institucional e precisa salvar a página atual nos favoritos para consultá-la posteriormente, quais atalhos de teclado ele deverá utilizar para realizar essa tarefa de forma mais rápida? Então, imagina que o site seja esse aqui, que eu quero salvar nos meus favoritos, e eu vou conseguir fazer isso por meio do atalho Ctrl mais D. Então, veja que aqui em cima já abriu a opção para incluir esse site aqui nos meus favoritos. Então, o gabarito da nossa questão, item B, atalho Ctrl mais D para adicionar uma página da internet aos seus favoritos. Observe a frase abaixo, onde as palavras defender, ataque e elogio receberam formatações diferentes do restante da frase. Considerando o Microsoft Word 2019, que teclas de atalho foram utilizadas para formatar, respectivamente, as palavras defender, ataque e elogio? Então, nós temos as seguintes formatações. Em defender, nós temos a formatação itálico. Em ataque,
a formatação sublinhado e em elogio a formatação negrito, onde os seus atalhos são, respectivamente, Ctrl mais I para o itálico, Ctrl mais S para o sublinhado e Ctrl mais N para o negrito. Vale uma atenção aqui, porque para o gabarito da nossa questão, que é o item C, veja, Ctrl I para o itálico, Ctrl N aqui para o negrito na última posição, mas a banca trouxe a combinação de teclas acrescentando o Shift. Veja, Ctrl mais Shift mais S, que também é uma possibilidade de se aplicar a formatação sublinhado. Então, item C, o gabarito da nossa questão. Vale uma observação para esse atalho da formatação em sublinhado, onde o atalho Ctrl mais Shift mais S aplica um sublinhado simples e o Ctrl Shift mais D aplica um sublinhado duplo, que no caso ficaria assim, ó, teria mais um sublinhado aqui embaixo. Se um programa no Windows travar e não responder, o atalho Ctrl mais Shift mais ESC servirá para. Então, por meio desse atalho, Ctrl Shift mais ESC, você consegue abrir de forma direta o gerenciador de tarefas. Veja, eu pressionei aqui a combinação de teclas e aqui apareceu o programa gerenciador de tarefas. Então, por meio desse programa, eu consigo visualizar aqui os aplicativos que estão abertos e se algum deles estiver travando o computador, esse programa não estiver respondendo, eu consigo finalizar essa tarefa e voltar a ter controle sobre o computador, digamos assim. Então, você pegou aí a questão da própria funcionalidade do que faz o gerenciador de tarefas, né? Você tem ali acesso a programas, a processos que estão sendo executados no seu computador pelo sistema operacional e por meio do gerenciador de tarefas você consegue finalizar essa atividade que esteja travando o seu computador. Então, o gabarito da nossa questão, item D. Abre o gerenciador de tarefas imediatamente, sem exibir menus intermediários. E por que eu frisei essa questão de você conseguir abrir de forma direta? Porque existe outro atalho que você consegue chegar ao gerenciador de tarefa, mas não de forma automática. Ou seja, vai abrir um menu intermediário e dentro das possibilidades você pode escolher o gerenciador de tarefas. E qual é esse atalho? É o Ctrl mais Alt mais Del ou Delete. Você pode ter essa tecla completa. Então veja aí, ó, Ctrl Alt mais Delete, apareceu esse menu intermediário aqui, onde eu consigo escolher algumas opções, como bloquear o computador, trocar de usuário e dentro aqui, ó, dessas possibilidades, abrir o gerenciador de tarefas. Então, fique atento quanto a isso, porque por meio do atalho Ctrl Shift mais ESC, você abre o gerenciador de tarefas diretamente. E por meio do atalho Ctrl mais Alt mais Del, abre um menu intermediário e aí sim você pode escolher acessar o gerenciador de tarefas. Então faça essas duas anotações aí referentes a esses dois atalhos para você não cair em pegadinhas. No aplicativo Bloco de Notas, qual funcionalidade permite localizar rapidamente uma palavra ou expressão em um texto? Então, o Bloco de Notas é um programa para criar textos simples. Está aqui esse programa em tela. E por meio do atalho Ctrl mais F,
veja que aqui em cima abriu a barra de pesquisa, a barra para localizar uma palavra ou uma expressão. Então, retornando aqui para a questão, o nosso gabarito é o item B, atalho Ctrl mais F. Qual atalho é utilizado para abrir o gerenciador de tarefas diretamente? Então, basicamente, a explicação de uma questão que nós fizemos anteriormente, veja que na letra A banca já trouxe aí para pegar você na pegadinha. O atalho Ctrl Alt mais Del abre o gerenciador de tarefas, mas por meio de um menu intermediário, onde você vai ter que escolher a opção do gerenciador de tarefas. E nós vimos que o atalho Ctrl Shift mais ESC é o atalho que abre o gerenciador de tarefas de forma direta, portanto, o gabarito da nossa questão, item B, fique atento quanto a isso. Um usuário está navegando na internet utilizando o Google Chrome e deseja abrir uma nova guia anônima para acessar um site sem que esse acesso fique registrado no seu histórico de navegação, nem nos cookies e dados de sites armazenados localmente no navegador. Qual procedimento ele deve realizar? Então, para você conseguir abrir uma guia anônima no Google Chrome, você vai conseguir fazer isso por meio do atalho Ctrl Shift mais N. Então, veja, já abriu aqui uma guia anônima e aqui vale uma atenção. Quando você está navegando anonimamente, o seu acesso ele não fica registrado no seu computador. O histórico de navegação não fica armazenado localmente. Inclusive, aqui estão algumas informações. Veja, o Google Chrome não vai salvar seu histórico de navegação, os cookies e dados de sites e nem as informações inseridas em formulários. Ou seja, essas informações não vão ser armazenadas localmente, mas ainda assim é possível que a sua atividade ainda esteja visível para os websites que você visita. Ou seja, aquele site, o provedor que hospeda aquele site, ele vai saber que você visitou. Seu empregador ou sua escola, ou seja, o servidor que armazena aquele serviço que você está acessando, vai saber que você passou por ali. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes as questões dizem que você vai ficar anônimo em todo o acesso, mas veja que não. As suas informações de acesso, elas ainda vão ficar visíveis para o provedor, por exemplo. E outra coisa, se você baixar algum arquivo aqui na navegação anônima, esse download ele vai ficar salvo no seu computador, na pasta destinada a salvar esses arquivos. Então, o que não fica registrado são os acessos e apenas localmente no seu computador. Então, retornando aqui para a nossa questão, a gente consegue ver que o gabarito é o item A, ou seja, pressionar as teclas Ctrl Shift mais N para conseguir abrir uma guia anônima no Google Chrome. No Windows 11, o atalho Windows mais E tem a função de, então por meio dessa combinação de teclas, Windows mais E, eu consigo acessar o explorador de arquivos. Já pressionei aqui e ele já foi aberto. E o que é o explorador de arquivos? É um ambiente onde você consegue, de fato, explorar os seus arquivos, acessar as suas pastas, os seus arquivos de texto, imagem. Então, voltando aqui para a nossa questão, por meio do atalho Windows mais E, você consegue abrir o explorador de arquivos, gabarito, letra C. No Windows, quais são os atalhos para recortar, copiar e colar? Para recortar, atalho Ctrl mais X. Para copiar, atalho Ctrl mais C. E para colar, atalho Ctrl mais V. E como a questão pede para a gente, respectivamente, a ordem desses atalhos, você consegue ver que o nosso gabarito é o item A. Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V, respectivamente para recortar, copiar e colar.
Pessoal, então nós finalizamos aqui mais uma bateria de questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o teu like, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando, e para você que desejar aprimorar o seu conhecimento na disciplina de informática, você vai encontrar o link na descrição desse vídeo para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática, para você fazer as suas anotações e cada vez mais melhorar o seu conhecimento. Valeu, um forte abraço e até a próxima.